paz do Senhor. Amém. Deus nos abençoe mais uma noite na sua casa. Sempre é motivo de grande alegria estarmos na presença do Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo 25 ao 27. Vamos falar sobre mais um inimigo da oração, chamado de distração. A distração como inimiga da oração. Provérbios capítulo 4, versículo 25 ao 27. A palavra do Senhor para falarmos sobre esse inimigo da oração, que é a distração. Provérbios 4, versículo 25. Vamos achar, digo aleluia. Aleluia. Não achou, digo glória a Deus. Amém. Graças ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Amém? Amém. Palavra do Senhor para nossa edificação. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra viva, poderosa, e sempre, Senhor, ela vem a nós com uma finalidade muito edificante. Por isso, Senhor, faz com que nossos corações estejam dilatados diante da tua palavra, nossos ouvidos prontos a ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos trazer nesta noite. Desde já, Senhor, orando para que o Senhor venha realmente abrindo nossos corações, nossa disposição mental, para pensarmos na tua palavra, na tua lei, Senhor, sermos conduzidos por ela, a Deus, a uma vida cada vez mais abundante na tua presença. Orando para que o Senhor nos ajude agora, para que o que vamos ouvir sejamos responsáveis com a tua palavra. Nos capacita, Senhor, nos habilita, nos dá a tua graça, para que possamos ouvir com responsabilidade a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, distração, é o que queremos nesta noite falar com os amados irmãos. Desde o dia que a gente passou para o lado de Jesus, a gente está sendo metralhado por uma série de distrações. Você passou para o time de Jesus e o time de lá começa a querer lhe atingir, a lhe distrair da presença de Deus. A palavra distração tem a ver com você estar dividindo a sua atenção, não somente em 2 pontos, mas em várias coisas. Distração é o contrário de concentração. Concentração é o essencial para a oração. Ninguém ora sem concentração. Amém? Precisa estar concentrada, focada no que está orando, para que a oração seja de fato verdadeira e sincera diante de Deus. Então, quando nós nos deparamos com uma oração, vai vir contra nós uma série de distrações para nos tirar daquele foco, nos tirar daquele ângulo que o Senhor nos coloca. Jesus nos recomenda que quando for orar, saia do ambiente geral, entre no ambiente particular, feche a porta, se possível, fala até em secreto, para que o teu Pai também, que ouve em secreto, te recompense. Amém. Observe que Ele prepara o ambiente para a oração, Ele prepara o local certo, apropriado. A oração, ela precisa de ter momentos de bastante graça, de quietude, para que ela seja feita com eficácia. Nós precisamos pensar no que estamos orando, nós precisamos estar sensíveis ao que o Espírito Santo nos dirige na oração. Ninguém pode orar soltando palavras no ar, sem ter nenhum tipo de objetivo. A oração verdadeira, sincera, real,
ela é provida de um coração que está concentrado em Deus e sabe que Deus está ouvindo a sua oração. Queridos, nós temos visto e encontrado uma das maiores dificuldades dos irmãos estarem em oração é justamente a concentração, por causa das distrações, que são muitas. As formas de nos tirar da presença de Deus, da oração, e nos afastar de Deus de todas as formas. O inimigo, ele prepara distrações diversas para não nos deixar continuadamente em oração, nos deixar continuadamente em atenção à palavra do Senhor. Nós estamos diante de uma palavra que está nos chamando a atenção para a gente olhar com os olhos direto para o foco, porque você vai ser chamado a atenção para várias outras direções. O texto está dizendo que os nossos olhos olhem direito, as suas pálpebras mirem diretamente diante de ti. A ideia aqui está falando de visão, de olho, porém a ideia se aplica também na vida, do caminhar com Deus. Hebreus 12 fala que há ao redor de nós aqui uma grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados. Bem, é verdade que essas testemunhas são testemunhas que estão lá na glória, triunfantes, já venceram, já triunfaram. Mas também aqui nós temos ao nosso derredor uma nuvem de grande oposição que tenta nos distrair, nos afastar, nos tirar da presença de Deus. E você sabe muito bem, todo crente que se preze em ter uma vida de oração sabe que grande é a luta para você orar, para você manter uma vida de oração cultivada, regada ali pela palavra, pela presença do Senhor. É muito difícil. E na Bíblia nós vamos encontrar diversas advertências do Senhor falando para o seu povo: mantenha os olhos no Senhor, mantenha os olhos naquilo que é de fato que Deus está colocando, para a gente não se inclinar nem para a direita, nem para a esquerda, ainda assim retirar o nosso pé do que é errado. Uma palavra o Senhor disse para Josué: Josué, vai diante, caminha em frente sem temer, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque eu estarei contigo. A rota que Deus anda com a gente é uma rota reta, plana, certa. Ela não se desvia do caminho, ela não se coloca caminhos duplos. A rota de Deus é uma só. E o convite de Deus nesta noite, através dessa palavra, é que a gente pondere a vereda dos nossos pés e veja se estamos andando de maneira concentrada, totalmente dentro da vontade do Senhor. Porque é muito fácil, é muito provável que nós sejamos distraídos, que nós sejamos aqueles que são atraídos para outras direções. O inimigo tem uma característica dele, que ele gosta de fazer escândalo, ele gosta de chamar a atenção, e quando ele não faz escândalo, ele providencia alguma coisa para chamar a sua atenção. Você precisa muito ter atenção com isso, porque só o fato de você dizer eu vou para a igreja hoje, aí começa a surgir as distrações diversas. Se você dizer vou fazer algo para Deus hoje, começa a surgir de uma forma até repentina tantas coisas para nos afastar do foco daquilo que temos focado no Senhor. O grande segredo então de seguir a Deus é se manter focado, não tirar os olhos do Senhor. Isso não é fácil, é difícil, mas é manter-se focado em Deus. Deus nos chama a olharmos para Ele, mirarmos no Senhor e não de forma nenhuma nos desviarmos para um lado ou para o outro. Na Bíblia vai apresentar para a gente várias formas de pessoas que foram distraídas. A Bíblia conta a história de Sansão, que dormia no colo de Dalila, e enquanto ele dormia, ele era totalmente vencido ali, porque ele dormia e contava os seus segredos àquela mulher e não mantinha os seus compromissos de juiz. Estava na cara daquela mulher descansando, dormindo, e enquanto ele dormia, o seu cabelo era cortado e a sua força, o seu pacto com Deus era rompido. Distrações que vão surgindo no caminho. Observe Davi, que ele está na beira da porta do seu palácio, lá passeando quando era para estar na guerra.
olha para uma mulher, se encanta, e ali começa a sua ruína. Observe que as distrações vão se mantendo claras em toda a Bíblia. A parábola do semeador, o Senhor nos fala de vários tipos de semente, vários tipos de solo, pessoas que estavam até crescendo na fé, mas veio os encantos, veio as riquezas e se distraíram. Há muitas formas de nós sermos distraídos, meus irmãos, nesta vida. Muitas formas da gente se chamar a atenção para outras direções, das quais o Senhor nos adverte, para a gente ter com elas um cuidado, com todas elas. Em uma delas, Deus vai chamar a sua atenção. Quero listar algumas aqui para você. A primeira delas que eu quero citar está lá em 1 Timóteo 6,10. O dinheiro. O dinheiro é um motivo de distração. As posses materiais, aquilo que vem tirar de nós, talvez até a paz. Quando nós começamos a se envolver com dinheiro, Cristo, com posses materiais, com coisas humanas, materiais, essas coisas têm o poder de nos tirar foco de Deus, sim ou não? Sim. A gente começa a ser levado para uma vida longe do Senhor, a vida começa a secar. 1 Timóteo 6,10 fala do amor ao dinheiro, ele fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, pelo qual alguns se desviaram de quê? A fé. Por causa do dinheiro, desviaram da fé na sua cobiça e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Veja como o dinheiro tem poder. Meus irmãos, o dinheiro não é mau. O dinheiro em si, ele não é mau. O dinheiro é uma coisa neutra. Você vai fazer o bom ou o mau uso dele. O texto está condenando o fato de que muitos se apegam ao dinheiro, o amor ao dinheiro, e torna isso uma raiz, um motivo para muitos males se desencadear sobre sua vida, porque isso traz cobiça ao seu coração. Nós que somos pobres, pelo menos eu sou, quando tivermos contato com um pouquinho mais de dinheiro, começarmos a lidar com ele, a gente tem que ter muito cuidado a tentar para esse texto sagrado aqui de 1 Timóteo 6,10. Aqui está para nós um exemplo que alguém amou o dinheiro e de alguma forma se desviou, não foi do caminho de casa, não foi dos amigos, não, se desviou da fé. Veja como a coisa é séria, contamina a fé. O dinheiro tem essa capacidade de distrair você do foco que é Deus, colocar os seus olhos nas coisas dos bens materiais, naquilo que é daqui, e o camarada fica obcecado, vai acumulando riquezas, né? Como aquele louco, Jesus conta na parábola, que ele achou que não precisava de mais nada nem de ninguém, só se regalar porque tinha tudo, já tinha riqueza demais, e isso mexeu diretamente com o seu relacionamento com Deus. Veja como é perigoso. Nós muitas vezes podemos nos encontrar perseguindo coisas que a gente quer alcançar, comprar isso, comprar aquilo, e em vez de estar buscando a presença do Senhor, podemos nos tornar orgulhosos por causa do dinheiro, autossuficientes, pensando que a nossa riqueza são um sinal do nosso sucesso, da nossa autossuficiência, do nosso resultado de trabalho. Na realidade, todo bem, toda riqueza vem de Deus. Nenhuma riqueza é resultado do que você faz, do que você é. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Você pode ser um trabalhador esforçado, mas o dono da riqueza é Deus. O cuidado aqui, a advertência para nós nesta noite, com a distração, é que por causa do amor ao dinheiro, da cobiça com as coisas materiais, nós somos levados para longe de Deus. E muitas vezes começamos a usar os nossos recursos materiais de uma maneira que não glorifica a Deus. Se temos pouco ou muito, tudo que temos tem que ser usado para a glória de Deus. Amém. Nós devemos nos contentar com o que temos, porque nós cremos e lemos constantemente que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não significa que nada vai faltar a você, mas significa que o que você precisa para hoje, o Senhor vai lhe dar. Amém.
Ele está vendo o que você precisa estar passando. E não temos motivo, meus irmãos, de sermos arrastados para a cobiça ao dinheiro e às coisas materiais, se temos um Deus tão gracioso, que nos convida a estar com Ele em oração. E Ele disse: vocês não se preocupem com o dia de amanhã, eu vou cuidar de tudo para vocês. A nossa oração devia ser cancelada, devia ser anulada, nem esfriada, por causa de nenhum tipo de ganância, de cobiça, por coisas materiais, por dinheiro, nem por nada nessa terra. Mas a advertência de Paulo é essa para nós: cuidado. Quando você passa a amar o dinheiro, ele tira você da presença de Deus. Ele rouba a sua vontade de orar, de buscar a Deus, porque você se torna autossuficiente, se torna uma pessoa que se sente já satisfeita, né? Já tem um bom tanto e não precisa talvez estar tanto tempo assim em oração. Em Lucas 10:38 nos fala de outra distração, a distração da vida diária, os cuidados com as coisas da vida. Lucas 10:38 fala sobre Marta e Maria, e fala que elas estavam lá recebendo a visita de Jesus na sua casa. E a história nos narra dizendo que essas mulheres, ao receberem Jesus, Marta e Maria, foram ali, uma com atitude diferente da outra. Lucas 10:38 fala que, indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em serviços, muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Aqui está, meus irmãos, a ocupação da vida diária, aquele velho trabalho da dona de casa que nunca acaba. E quando vai receber visita, dobra. E aí, imagina a visita ilustre de Jesus na sua casa. E Marta vai dizer: caramba, Jesus está aqui na minha casa, eu preciso recebê-lo bem. Boa comida, casa limpa, cheirosa, tudo bem preparado para o Senhor. Resultado: isso levou Marta para distante de Jesus. Ela estava ocupada, distraída, com tantas, muitas coisas, que lhe fez perder o melhor. Queridos, eu não tiro a razão de Marta, mas reconheço, como Jesus disse aqui, Maria escolheu a melhor parte. E essa melhor parte, perceba que ela vai ser dada a Maria de maneira que ninguém consegue tirar dela. Ela escolheu a melhor parte e não será tirada. Você tem que ser uma boa dona de casa. Você tem que ser alguém responsável por toda a sua vida, com o mundo dia a dia. Mas você também tem que ter discernimento para perceber que quando a coisa está saindo e afastando do Senhor. Você lembra da mulher de Ló? O texto nos diz que ela foi retirada de casa às pressas pelos anjos. E a ordem era: não olhe para trás. Mas quando ela viu enxofre caindo do céu, destruindo todas as riquezas que ela possuía com seu esposo, ela não suportou. Acredito que na mente dela, naquele momento, se passou tantas coisas que ela tinha de valor em sua casa. Que Ló era um homem rico. Abraão lhe enriqueceu por ser seu sobrinho. Deus abençoou a Ló. Era um homem próspero. Tem uma casa muito bem provida. E a mulher dele, ao ver todo aquele fogo caindo do céu, caindo sobre as suas propriedades, os seus bens, ela ficou inquieta e não suportou. Sob risco de ficar morta, de morrer, ela olhou para trás. E Jesus lembra dela por isso e diz: olha, não sejam como a mulher de Ló, que olhou para trás
e ficou como estado de sal até o dia de hoje. Distrações, meus irmãos, que nos apegam. Nós estamos, às vezes, apegados demais às coisas desta vida. E geralmente pessoas que nunca tiveram muita coisa de valor, quando tem, né? A tendência é se apegar. Eu nunca me esqueço que eu vi um testemunho de um rapaz, um noticiário, que ele reagiu a um assalto por causa do seu celular. O celular tinha acabado de ser comprado e ele não aceitou o ladrão dizer: me deu o celular. Não. Ele disse: celular não dou não, então vai morrer. E ele entrou em luta corporal com o ladrão e tentou morrer por causa do seu celular. A Bíblia nos enche de histórias mostrando para nós que é importante a gente escolher um momento, uma hora para estar com o Senhor. Que você seja essa pessoa ocupada com a vida, mas não deixe que aquele momento com Deus seja roubado por causa disso. Isso é loucura, isso é ruim. Não deixe que o seu momento com Deus seja substituído por cuidados com as coisas desta vida. A gente percebe claramente que essa história de Marta e Maria nos ensina que precisamos estar quietos aos pés de Jesus por algum tempo no dia. Que foi isso que Maria percebeu. Se ele chegou, eu tenho que parar. A minha atenção tem que se voltar para ele. Maria está nos ensinando que tempo com Jesus é a coisa mais valiosa que temos. Nada substitui isso. Vai ter muitas distrações. Maria com certeza também ficou preocupada com as coisas que tinha para fazer. Porém ela disse: mas isso é menos importante do que estar aqui ouvindo os pés de Jesus, do que ele tem para dizer. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos, porque uma das coisas mais importantes da nossa vida espiritual cristã é o tempo a sós com Deus. Se você é um crente, não tem tempo a sós com Deus diariamente, a sua vida nunca vai ser uma vida forte. Você nunca vai suportar as distrações da vida. Elas vão nos seduzir com muita facilidade. É necessário que a gente mantenha diariamente um contato com Deus, um tempo com Deus, para que isso solidifique a nossa fé. Porque eu entendo e aprendi desde pequeno que vida cristã solidifica você e Deus sozinho. Aqui é consequência. O resto é consequência. Você tem que buscar Deus, você e Ele sozinho no seu lugar lá. Lá você fala com Ele, ora, clama, canta, louva o Senhor, adora. Mas é insubstituível termos isso aqui que Maria teve. Uma atitude pronta. Dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou parar para ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Uma outra questão que distrai muito a gente, queridos, por sermos pecadores e por sermos carne. Tiago capítulo 1, 14 fala das tentações. Os nossos pecados, nossas tentações nos distraem muito da presença de Deus. Tiago capítulo 1, o versículo 14, ele vai nos chamar a atenção. Veja comigo, por favor. Ele vai dizer, olha, no versículo 14 do capítulo 1 de Tiago: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Aqui tem dois estágios: o estado da tentação e o estado do pecado praticado, que ele gera morte na nossa vida. Enquanto estamos sendo tentados, nós temos ainda aquele escape, nós temos ainda aquela reação que Deus nos dá, porque lá a palavra do Senhor diz em Coríntios 10, 31, que não veio sobre nós tentação alguma maior que a gente não possa suportar, senão vindo acompanhada do escape, do escape que Deus sempre prepara. Tiago está dizendo: você é tentado, e olha o que a tentação faz com a gente. Ela nos atrai, ela nos chama a atenção. A sua tentação pode ser diferente do seu irmão, mas cada um tem. Tentação, ela trabalha em cima de insatisfação.
algo que você está insatisfeito, que não tem, não possui, ainda não experimentou. A insatisfação do nosso coração, nossas cobiças, elas despertam o diabo para fazer tentação contra nós. E o texto nos diz que a tentação, ela tenta nos atrair e nos seduzir. É como se ela tivesse uma imã em você, e a imã é a cobiça. Ela coloca essa imã para lhe atrair para perto do pecado, e o pecado gerado, diz o texto, gera morte, mata você. O diabo está nos chamando a atenção, nos explicando como é que nossas tentações, elas vêm a nós, os pecados são gerados, nos distraem da presença do Senhor, nos levam para longe do Senhor. Vemos na história de Mateus 4:1, meus irmãos, Jesus sendo tentado no deserto. E é nisso aqui que o diabo trabalha. Tentação, tentando Jesus. Mateus 4:1-11 vai falar que Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto. Ele ofereceu a Jesus poder, posses humanas, prazer de alimentação, mas Jesus resistiu a essas tentações. Por quê? Manteve o foco na sua missão, manteve o foco na palavra de Deus. Manter-se o foco em Deus na tentação é uma coisa que nós precisamos exercitar, porque para nós não é nada fácil como pecadores. Mas o texto sagrado está dizendo que se a gente manter o foco no Senhor, nós conseguiremos vencer e suportar as tentações. Meus irmãos, para a gente vencer a tentação, a gente precisa estar conectado em Deus. As nossas orações precisam estar em dias com Deus. Ela precisa estar sempre conectada à palavra de Deus. Tem momentos com a igreja, a comunhão com os irmãos. Porque, olha, presta atenção uma coisa. Muitos de nós somos muito tentados, mas porque não oramos, não lemos a Bíblia. E outra coisa, passamos muito do nosso tempo com gente que não é crente. A gente passa muito tempo com gente que não tem palavra boa na boca para andar. E as más companhias corrompem você, distancia você do que Deus quer fazer você fortalecer-se para suportar. Portanto, Jesus foi tentado, mas Ele nos ensinou que o foco foi mantido. A missão estava na sua mente o tempo todo. Logo, a tentação teve que ir embora, acompanhar o tentador. A gente precisa manter esses costumes de ler a palavra, de orar, de estar em Deus, e sempre, se possível, no meio de gente boa, gente crente, gente que tem coisa de Deus para transmitir para a gente. Devemos estar cientes das nossas fraquezas, meus irmãos, não dar de forte, querendo suportar ambientes, lugares, pessoas que a gente sabe que ali está algo muito tentador. Precisa estar ciente das nossas fraquezas, porque o diabo está e ele vai lhe tentar. Isso é certo. Ele vai vir a você com oferendas e ofertas cada vez mais tentadoras. E o que o Tiago falou aqui, ele vai tentar atrair você e seduzir você. E a sedução é muito forte. É um processo realmente como se fosse ilusório, hipnótico, e deixa você totalmente convencido que aquilo ali é coisa boa. E aí só o Espírito Santo de Deus para dar graça diante dessa distração da tentação. Uma outra bem atual que está distraindo muita gente, está lá em Efésios 5,16. Lemos até ontem. Paulo fala do tempo mau. Que tempo mau é esse? O tempo em que o pecado ia proliferar. O pecado ia tomar proporções e dimensões novas. E aqui eu quero aplicar essa distração aqui, a mídias sociais, a tecnologia que está avançando. Essas coisas estão crescendo, tornando o nosso tempo um tempo muito mau, irmãos. No versículo 16 do capítulo 5 de Efésios, ele diz um pequeno versículo assim para nós: remindo o tempo, porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus, queridos. A gente está diante de um tempo de tecnologia avançada, tudo muito tecnológico, né? Nós estamos vendo aí uma coisa mais eficaz do que a internet, que é aquela rapaz, uma coisa digital que tem agora aí, não sei, eu esqueci o nome dela, mas que é está muito além da internet, está muito além das sociais. É uma coisa que está realmente... Inteligência artificial. Isso, inteligência artificial. Uma coisa impressionante isso, meus irmãos. Isso aí é o que está reescrevendo a Bíblia. Isso aí está
procurando, achando cura para muitas doenças incuráveis. A inteligência artificial está espantosamente, um negócio assustador, se espalhando no mundo todo. E o grande perigo disso é a gente muitas vezes ser levado por isso como uma coisa má. Não em si que a mídia seja má, a tecnologia seja má, mas novamente uma coisa neutra, como o dinheiro é neutro. Mas estamos vendo que o uso dessas tecnologias, dessas mídias sociais, estão trazendo muita gente para a ruína. Estão levando muita gente para a ruína. Olha, eu estou cansado de ver divórcio por causa da internet. Traições. Gente rompendo laços de amizade que já eram tão antigos. Queridos, o mau uso dessas mídias sociais estão trazendo terríveis males diversos em muitas áreas. Na igreja, na família, na cidade, onde a gente mora. A gente está vendo e assistindo e vivenciando um grande crescimento desses males desse tempo. E esses males são próprios desses dias. A gente está vendo aí um acúmulo, né? E nós somos o país que mais tem consumido essa tecnologia digital, né? Nós estamos vivendo esse tempo de muita diversidade. A distração nesse campo, nessa área tecnológica é enorme. Você vê uma criancinha de nem ano tem, já está presa, fixada na frente de uma tela, né? O médico, os psicólogos, né, os terapeutas dizem: olha, evite o máximo colocar celular para o seu filho, porque ele está destruindo muita gente. Essa semana, 2 faculdades americanas comprovaram que o celular traz ansiedade, tem provocado ansiedade, consequentemente depressão, e assim vai lá o trem. Veja como a coisa está. O indivíduo tem que se tratar, porque agora está enfermo mentalmente, por causa de um celular que é um objeto que é benéfico para ele, foi criado para o uso do bem do homem, para a gente ter uma comunicação, uma vivência melhor. Porém, esse tipo de tecnologia está trazendo enfermidades, hábitos que estão arraigados, estão destruindo, nos distraindo da presença do Senhor. E a gente